Olá para você que está com o TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é dia do nosso quadro Saúde em Dia, um oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco. E como sempre, a gente tem recebido especialistas aqui para falar um pouco de saúde, de procedimentos e do bem-estar da nossa população. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Felipe Raulino, que é proctologista lá do Hospital Luiz Castelo Branco. Já está com a gente. Dr. Felipe, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso Saúde em Dia. Eu que agradeço o convite e estamos aqui para a gente poder esclarecer um pouco das dúvidas que a gente tem sobre a saúde intestinal. Nós estamos na campanha Novembro Azul, que foca na saúde do homem. Como é que surge essa campanha, com que objetivo, doutor? Então, a campanha Novembro Azul, ela surgiu inicialmente como uma necessidade, inicialmente, de buscar orientar os homens a procurar a saúde, a procurar consultas e avaliações com foco no câncer de próstata, né? Mas, de uma forma mais ampla, a gente expandiu essa campanha no sentido de buscar a saúde do homem como um todo. Então, não só a próstata, mas dar toda o que vem de benefício para a saúde masculina como um todo, né? Então, a próstata, a parte intestinal, o estômago, o fígado, as vias biliares, enfim, a saúde masculina como um todo, porque tradicionalmente o homem tem uma certa restrição a buscar a saúde, né? Então, assim, a gente aproveita essa campanha que é forte, que é massiva, que já massificou, que já está enraizada na cultura, para também expandir e alertar os homens da necessidade de não só a próstata, mas todo o organismo buscando a sua saúde. Agora, ainda existe, doutor Felipe, muita resistência dos homens de buscar esse cuidado especial, buscar o médico, consultas de rotina. O que é que ainda impede os homens de fazer essa procura? Eu acredito que a questão, o tabu mesmo, a criação, a gente vive dentro de uma sociedade ainda muito paternalista, né? Então, a questão da honra, da virilidade, né? De achar que uma avaliação possa ferir a sua honra, ferir a sua virilidade, às vezes também um certo receio do que os amigos vão falar, entendeu? Um certo receio do que a própria, vamos dizer assim, comunidade em que ele está inserido vai reagir a uma eventual consulta, aos eventuais exames. Então, esse vamos dizer assim, esse imaginário ainda domina muito a mente masculina, né? Sobretudo do nordestino, sobretudo do piauiense, sobretudo do sertanejo, né? Então a gente vê isso ainda como um tabu, né? E essas campanhas visam você a informar, né? Informar os pacientes, informar as famílias. Cada vez mais os homens vêm por meio de suas mulheres, de suas filhas, de suas mães. Então as mulheres têm um papel muito importante nessa questão de trazer o homem à consulta. Então, muitas vezes você pergunta para o paciente lá, por que você veio aqui? Porque minha mulher mandou, né? Então, assim, ainda que seja assim, ainda que seja interferência feminina, ele está indo, e isso é importante, ele está vindo. E o que a gente almeja? Que ele venha por si só, que ele tenha consciência de precisar buscar o médico, que a partir de um determinado momento ele precise fazer suas consultas de rotina, precise fazer seus exames de rotina, precise buscar a sua saúde, assim como as suas mães, filhas, esposas buscam naturalmente no dia a dia. Quando se fala em campanha Novembro Azul, o foco é no câncer de próstata. E acredito que por conta disso é a principal doença na saúde masculina que os homens mais se preocupam, né? O câncer de próstata. Quais são outras doenças, doutor Felipe, que os homens devem se preocupar no que se trata do colo e também do intestino? Então, o câncer de próstata, ele é o câncer que mais acomete os homens, tá? Mas o segundo câncer é o coloretal. Traçando um paralelo para as mulheres, a gente acabou de sair do Outubro Rosa, né? Então, as mulheres, o principal câncer é o de mama, mas o segundo é o coloretal. Então, veja como é importante buscar
ao tratamento, buscar a prevenção, buscar informações em relação ao câncer coloretal. Porque ele é o segundo mais frequente nos homens, o segundo mais frequente nas mulheres. E aí, quando você bota isso numa população geral, ele é o terceiro mais comum. Perde para a mama e para a próstata. Mas ainda assim, muito prevalente, né? Com grande número de casos, ultimamente com casos se tornaram muito visíveis na mídia, o que trouxe também o câncer coloretal para os holofotes, tirou ele da escuridão, mostrou a realidade, a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Então, a gente aproveita, digamos assim, um pouquinho da campanha do Massa Azul para alertar os homens, ok, você precisa procurar o seu urologista para fazer a avaliação da próstata, mas não esqueça do seu intestino, tá? Porque o seu intestino também é importante. Então, no contexto da saúde masculina, nós convidamos todos os homens a buscar, de maneira geral, as consultas, as avaliações, para que ele possa alcançar a plenitude de sua saúde. O exame do toque retal ele é um tabu entre os homens, porque, de fato, é um exame muito invasivo. O que a gente pode deixar de orientação para a gente desmistificar esse tabu que ainda existe na população masculina? Então, o toque, ele é, como você falou, um tabu, né? Então, assim, muitas vezes ele entra nas rodas de conversas como uma piada, né? Como algo jocoso, algo que vai diminuir a virilidade de alguém, né? Porém, ele é extremamente necessário. Tá? Apesar do avanço da medicina, o avanço dos exames diagnósticos, os exames preventivos, os marcadores, o toque retal é algo simples, tá? Ao contrário do que muita gente acha, ele não dói, tá? Ele é indolor. No contexto de um paciente que não tem nenhum problema, ele é indolor. Ele passa a ser doloroso se tiver alguma alteração ali que eventualmente possa trazer dor. Mas no contexto de rotina, de prevenção, ele é indolor. E ele é importante porque ele traz muitas informações. Ele traz informações de posicionamento, de lesões, ele traz informação sobre natureza dessas lesões, ele traz informação sobre, eventualmente, até se essas lesões podem estar mais avançadas ou não, né? Você consegue estudar toda a região, né? No contexto do proctologista a qual me pertenço, né? Eu vou avaliar ali os tumores retais, vou avaliar a parte hemorroidária, as hemorroidas, populares hemorroidas, eu vou avaliar fístula, vou avaliar fissuras anais. No contexto do urologista, ele vai avaliar a próstata, vai avaliar tumores, consistência, enfim. O toque, ele, apesar de ser a mesma coisa, digamos assim, mas quando ele é feito pelo urologista e feito pelo proctologista, são buscas diferentes, né? Cada especialista busca informações diferentes. É como se tivesse um olho na ponta do seu dedo, né? Essa sensibilidade que a gente desenvolve, a gente vai observando alterações que trazem muitas informações para aquilo que a gente está buscando e, assim, a gente poder dar um melhor diagnóstico, dar a melhor conduta para esse paciente. Então, o toque retal ele é extremamente importante, faz parte da consulta, né? E ele não deve ser, de forma alguma, evitado. Muitas vezes o paciente vem no consultório, estou vindo no consultório, mas não quero fazer o toque, tá? Então, a gente tem que conversar com o paciente e mostrar para ele que é um exame extremamente necessário. Ele traz informações que nenhum outro exame vai trazer, nem a ressonância, nem a ultrassom, nem a colonoscopia. O toque traz informações que são importantes e relevantes. Então, uma consulta bem feita, ela precisa, sim, ter o toque retal. E a partir de que idade os homens devem acender aquele sinal de alerta? Porque o jovem geralmente descuida por natureza. Sim. A partir de que idade o homem deve acender esse sinal de alerta e partir para esses exames preventivos? No contexto do que o paciente, na grande maioria das vezes, as doenças são assintomáticas, né? Então, você não tem nenhum sintoma. Então, se você não tem nenhum sintoma e também não tem histórico familiar, se você não tem parentes em primeiro grau, pai, mãe,
avós, irmãos, tios, parentes em primeiro grau com doenças coloretais, então você vai pensar em fazer o primeiro exame aos 45 anos de idade, tá? Essa idade, ela não é engessada, isso é uma recomendação geral. Mas, se você encontrar alguém na família, se tiver um familiar que foi acometido por uma doença grave, um câncer de reto, uma doença retal importante, você tem que fazer o exame 10 anos antes do caso da família. No caso, 35. Eu tenho que ter 10 anos antes do caso da família. Então, se o familiar teve com 50 anos, eu tenho que começar com 40. Tá. Se o familiar teve com 45 anos, eu tenho que começar com 35. Né? Existe algumas doenças específicas de natureza genética que você precisa começar bem mais cedo. Né? Mas isso aí o seu especialista, o seu médico vai poder explicar esses casos. De maneira geral, para pacientes assintomáticos no contexto de prevenção, é 45 anos de idade. Né? Quais os sinais de alerta? A gente já deu até uma pincelada, mas quais são os fatores de risco para os homens? O homem geralmente se descuida mais, bebe um pouquinho mais, tem uma vida, muitos deles, desregradas. Quais são os fatores, doutor Felipe, que prejudicam a saúde masculina? Então, no contexto do câncer coloretal, né, ele tem vamos dizer assim, as etiologias, o que causa, ele é multifatorial. Você não tem um fator específico que vai causar o problema, mas ele é multifatorial. Então, a gente tem muita coisa. Então, por exemplo, alimentação. Né? Então, uma alimentação alta em produtos industrializados e baixa em fibra é um fator de risco. Excesso de bebida alcoólica é um fator de risco. Sedentarismo é um fator de risco. Obesidade é um fator de risco. Então, são fatores de risco que todos nós estamos sujeitos a desenvolver câncer coloretal. Mas existem também fatores que são inerentes ao indivíduo, né? Então, fatores genéticos. Então, o avô teve câncer coloretal, o pai teve câncer coloretal, e esse paciente tem muito mais chance de ter câncer coloretal. Às vezes, um caso específico, mesmo que esporádico na família, aumenta a chance do restante da família ter câncer coloretal. É mais que a população geral, menos do que os casos genéticos, digamos assim. Então, você ter uma mudança no estilo de vida, melhorar aquilo que se come, aumentar o teor de fibra, praticar atividade física, diminuir a ingestão alcoólica, melhorar a carne vermelha, por exemplo, é um fator de risco. Né? Então, nosso churrasco é um fator de risco. Então, você tirar um pouquinho de carne vermelha da sua dieta, né? Ter o controle melhor do peso, né? Fazer atividade física regular. Então, esses fatores são fatores que a gente chama de modificáveis, né? Que é aquilo que a gente está buscando, orientar os pacientes a modificar, a ter ciência e poder modificar esses fatores de risco chamados modificáveis. O paciente que é obeso, emagrecer, o paciente que come um pouco mais de carne vermelha, diminuir, aquele paciente que come produto industrializado, diminuir, aquele paciente que é sedentário, começar a praticar atividade física, o obeso, emagrecer e assim por diante. É uma mudança de rotina e de estilo de vida. Isso. Agora, quais são os sintomas, doutor Felipe, do câncer do colo retal? Na grande maioria das vezes, ele é completamente assintomático. Entendeu? Então, assim, isso que vamos dizer assim, aquilo que faz com que a gente venha nos programas nos podcasts, nas rádios, nas televisões, a gente conversar sobre o assunto, porque na grande maioria das vezes ele é assintomático, ou seja, o paciente não sente nada, tá? Mas existem alguns sinais que a gente chama de sinais de alerta, né? Esses sinais de alerta, eles não obrigatoriamente são do câncer, porque eles podem apresentar em alguns outros casos. Então, apresentar um desses sinais não é um diagnóstico de câncer. Então, às vezes, o paciente chega muito, vamos dizer assim, desesperado até, ansioso, porque desenvolveu um desses sintomas, um desses sinais, e já acha que está com câncer, né? Então, assim, esses sinais são importantes, devem ser, sempre que presentes, avaliados por um médico, porque nos fazem buscar esses pacientes, triar esses pacientes com mais chance de câncer coloretal. Então, apesar de a maioria ser assintomático, a gente tem alguns sinais que são importantes. Por exemplo, sangramento. Tá? Então, sangramento durante a evacuação,
sangramento junto com as fezes, ou sangramento sem mesmo evacuação. Então, aquele desejo evacuatório e após esse desejo evacuatório ser apenas sangue, né? Além disso, o que a gente chama de muco, né? Então, como se fosse um catarro, né? Que surge junto com as fezes ou isoladamente. Então, aquele paciente que tem sangue nas fezes, que tem muco nas fezes, ou que tem sangramento isolado, ou que tem muco isolado, esse paciente ele merece uma avaliação. Paciente que passa a ter dor ao evacuar, né? Então, esse paciente, normalmente, como eu falei, é assintomático, mas a depender de algum comprometimento desse tumor, ele pode comprometer áreas que passam a ser sensíveis e o paciente passa a desenvolver dor. Então, dor ao evacuar, né, também é um sinal de alerta. Alteração no formato das fezes, né? Então, o paciente ele começa a ter uma mudança nesse formato. Ele tinha um bolo fecal característico e passou a ficar mais afilado, né? Então, tem uma mudança no formato das fezes. Então, essa mudança no formato das fezes, ela também é um sinal. Não é uma mudança eventual, mas é uma mudança constante. Então, muitas vezes o paciente chega, doutor, eu vim fazer o exame e eu quero fazer tudo agora porque eu comecei a evacuar fininho. Quantas vezes aconteceu? Uma vez só. Então, merece ser investigado? Claro que merece ser investigado. Mas, assim, o que chama a atenção é aquela mudança persistente. Porque isso denota um estreitamento da passagem do intestino a ponto de afilar as fezes. Então, merece sim ser avaliado. Assim, algumas pequenas outras alterações mais técnicas, mas essas são as mais palpáveis que o paciente pode facilmente identificar, né? Então, é importante sempre que a gente fale, olhe para as suas fezes. Muitas vezes você evacua e não olha para as fezes, né? Então, olhe para as suas fezes, elas podem transmitir muitas informações. E as informações que elas te transmitem mostram a tua saúde digestiva e, muitas vezes, é necessária a avaliação do especialista. Constipação pode ser um alerta? Sim. A constipação no sentido da mudança, né? O paciente ele não era constipado e passou a ser constipado, né? Então, da mesma forma que as fezes começam a ficar afiladas, o paciente pode ter uma constipação, tem um estreitamento naquele setor do intestino que não permite que as fezes passem e o paciente passe a ficar constipado. Então, ele não era constipado e passou a ficar constipado. Então, nesse sentido, é aquele que chama mais atenção, a constipação. Muitas vezes o paciente nos procura com um quadro de constipação crônica. Desde o nascimento, ele é constipado. Então, essa constipação não é é uma constipação do paciente. Ele tem alterações fisiológicas que causam constipação. A constipação no câncer coloretal é aquela mudança do padrão evacuatório. O paciente que não era constipado e passou a ser. Hemorroidas, surgimento de hemorroidas, pode ser um sinal de alerta? Então, as hemorroidas são doenças benignas, tá? Então, elas não, também é uma dúvida muito importante, muito comum no consultório. Os pacientes acharem uma relação entre hemorroida e câncer. Então, doutor, eu tenho uma hemorroida e agora estou preocupado porque eu vou ter câncer. São etiologias completamente diferentes e que não há uma transformação de uma em outra, entendeu? Então, assim, o paciente que tem hemorroida, ele jamais terá câncer por causa da hemorroida. Tá? Então, não tem a transformação de hemorroida em câncer. Então, a hemorroida não é um fator de risco para câncer. Mas a hemorroida é uma doença, a depender da sua evolução, que há necessidade de um tratamento e, algumas vezes, cirúrgico, né? Precisa ser operado. Então, a hemorroida, ela sangra. A hemorroida, em caso específico, ela pode doer, né? E isso impacta na qualidade de vida do paciente. Então, esse paciente deve procurar, sim, o especialista, o proctologista, para sua avaliação específica, mas ele pode ficar tranquilo que, se ele tiver diagnóstico de hemorroida, isso não quer dizer que ele vai ter câncer coloretal. Qual é a importância, doutor Felipe, do diagnóstico precoce quando se trata do câncer do colo retal? Eu costumo dizer que o câncer coloretal, ele é diferente dos outros cânceres mais comuns. Então, a mulher que vai ter câncer de mama, ela vai ter câncer de mama. Então, assim, ela faz os exames para avaliação, ela procura o médico, o mastologista, que é o especialista da mama, ela faz os exames primários, faz exames preventivos para fazer diagnóstico precoce. E, ao fazer diagnóstico precoce, ela vai tratar precoce e ela vai ficar curada.
No caso do câncer de próstata, é a mesma coisa. Você vai ao médico, faz os exames, faz o diagnóstico precoce e trata e fica curado. Mas se você tiver a genética para desenvolver o tumor, você vai ter o tumor. Já o câncer coloretal, a gente consegue mudar a história do paciente. Tá? Então, existe uma sequência de alterações que se iniciam em fase benigna, que a gente pode intervir nessa fase e impedir que o paciente tenha câncer. Então, essa é a maior vantagem da consulta preventiva. Então, existem lesões que a gente chama de lesões pré-cancerígenas, que são os pólipos, tá? Então, alguns tipos específicos de pólipos, eles desenvolvem e viram câncer. Então, quando você faz uma colonoscopia preventiva, seguindo a orientação do seu médico, você pode diagnosticar essa lesão ainda benigna, fazer a retirada dessa lesão e você não desenvolver câncer. Então, não é só fazer diagnóstico precoce, é evitar que ele se desenvolva, é evitar que ele apareça. É óbvio que se você fizer um exame e você encontrar uma lesão, um câncer coloretal em fase inicial, ele vai se enquadrar igual aos outros. Então, você vai fazer diagnóstico precoce, ele vai estar em fase inicial, você vai fazer o tratamento específico e você vai ficar curado. O grande diferencial do câncer coloretal em relação aos outros é que você pode, sim, evitar de ter. Então, você, ao fazer uma colonoscopia, ao diagnosticar um pólipo, que ainda é uma lesão benigna, e ao retirar ele, você está, sim, mudando a sua história, que poderia desenvolver câncer e não mais vai desenvolver. Portanto, fico alerta para os exames preventivos e também esse diagnóstico precoce. Como sempre, doutor Felipe, a gente encerra falando um pouco do nosso entrevistado. Queria que você se apresentasse aqui para os nossos telespectadores. Quem é o doutor Felipe Raulino? Então, eu sou o doutor Felipe Raulino. Eu acredito que muitas pessoas já devam me conhecer. Eu já sou médico há mais de 20 anos, atuo em Teresina, né? Nos últimos 20 anos. Sou proctologista, né? Sou membro da Sociedade Brasileira, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que é a sociedade que certifica a qualidade do profissional, digamos assim. Sou coordenador de serviços de cirurgia em hospitais em Teresina, sou membro do grupo de endoscopia e colonoscopia de grandes serviços em Teresina, professor universitário, sou professor do curso de medicina, sou orientador dos residentes de cirurgia e agora estou aqui na cidade de Campo Maior, juntamente com o Dr. Luiz, trazendo saúde de qualidade para a população local e regional, podendo, assim, estar disponível para as consultas, os exames, as avaliações que a população necessita. Portanto, um profissional com um currículo extenso, reconhecido em todo o Nordeste e agora em Campo Maior, lá no Hospital Luiz Castelo Branco. Doutor, muito obrigado pela presença, está aqui o espaço sempre aberto. Em março a gente volta a falar sobre a campanha Março Azul, que é um reforço nessa importância da saúde masculina. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E você acompanha o nosso episódio completo lá no nosso canal no Instagram, OnTV, no nosso canal no YouTube, OnTV Piauí, e no Instagram você acompanha os cortes da nossa entrevista. Um grande abraço, até a próxima.